Você já se sentiu indigno ou imerecedor de algo? Ou incapaz ou imerecedor de dar continuidade a um projeto na sua vida? Sim, eu sei que isso é difícil, mas vamos ver o que nós podemos aprender com a palavra de Deus a respeito desse fato. Primeiro, nós precisamos entender que se há em nós o arrependimento genuíno, isso é um bom sinal. Deve haver em nós uma tristeza, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, a tristeza segundo Deus, que é conhecida como arrependimento. Não a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo, a Bíblia diz que gera morte. Não é uma tristeza como expressão de arrependimento, mas sim um medo da consequência do seu erro. Mas a tristeza segundo Deus, que é o arrependimento genuíno, ela gera em nós vida, porque ela nos faz entender que desagradamos ao Senhor e que precisamos de renovo e restauração. Como eu disse em João capítulo 21, Jesus encontra com Pedro, aquele que te havia negado Jesus por 3 vezes. E Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta a Pedro: Tu me amas? Na primeira e na segunda vez, Pedro diz: Sim, Senhor, eu te amo. Na terceira, a Bíblia diz que Pedro se entristeceu e disse: Tu o sabes. Veja bem que Jesus, quando encontrou Pedro, Jesus já sabia que Pedro amava. Jesus já sabia, tanto é que Jesus disse a Pedro, após suas 3 respostas: Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo a Pedro: Eu estou aqui para te perdoar, para te convencer que eu te perdoei e colocar você de volta no seu lugar, lugar onde eu te chamei, no ministério apostólico. Pedro havia decidido voltar a ser pescador após a morte de Jesus. Mas Jesus ressuscitou e apareceu a ele para que pudesse restaurar a vida de Pedro. E assim é também na nossa vida. A palavra do Senhor diz que Deus não vê como o homem vê, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração de Pedro, sabia que Pedro o amava. E talvez você em algum momento perceba Jesus fazendo essa mesma pergunta para você: Tu me amas? Mas Jesus já sabe a resposta. Jesus já sabe se você o ama ou não. E saiba que Jesus, quando faz esse tipo de pergunta, e Ele quer nos restaurar, talvez para produzir uma reflexão em nós, Ele faça a pergunta, para que nós possamos refletir sobre nossos erros, mas Ele está nos chamando ao arrependimento e à restauração. Então Jesus disse a Pedro pela terceira vez: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: Eu estou aqui para te restaurar, meu filho. Creia que Jesus conhece o seu coração. Ele sabe das nossas imperfeições, mas conhece também o nosso coração. Sabe quanto o amamos. Talvez você precise dessa consciência de que Deus sabe o que você sente por Ele. Deus sabe do anseio que há no seu coração por viver uma vida de compromisso com o Senhor. Mas o Senhor sabe também das suas fraquezas. Mas nós sabemos que o Senhor nos prometeu o Espírito Santo para nos ajudar. Sim, Ele está conosco para ser a nossa força. Que essa palavra do Senhor, essa experiência que Pedro teve com Jesus, ela possa nos trazer força e convicção de que podemos continuar a nossa jornada com o Senhor. Podemos ser restaurados pelo Senhor naquilo que Ele tem para nós. Isso nos enche de fé e de confiança para podermos prosseguir. Amém? Eu quero orar com você. Deus, sabemos que muitas vezes pecamos contra Ti, desagradamos o Seu coração, mas essa consciência de que erramos contra o Senhor, ela é algo positivo, porque sabemos que quando isso vem do Espírito Santo, quando essa tristeza, esse arrependimento é gerado em nós pelo Teu Espírito Santo, é para que gere em nós vida e para que gere em nós restauração. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa realmente fazer conosco, nos momentos em que pecarmos contra o Senhor, que desagradarmos o seu coração, que haja em nós o mesmo privilégio que houve em Pedro, de poder contar com a restauração do Senhor. Que o Senhor realmente nos visite com sua graça, com seu perdão e restabeleça em nós, ó Pai, o anseio e a disposição de servirmos ao Senhor, de seguirmos os projetos que o Senhor tem para nós, de podermos andar nos caminhos do Senhor, de podermos contar com teu Espírito Santo, aquele que é o nosso ajudador nessa tarefa tão difícil chamada vida cristã. Que nós possamos entender que aquele que nos conhece, que é o Senhor, certamente fará bom juízo a nosso respeito, um juízo justo, que não julga com a percepção errada, mas julga de acordo com aquilo que o Senhor realmente conhece, e o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Que o Senhor nos agracie com o seu favor, com sua graça e com sua força. Se você foi abençoado por essa palavra, compartilhe ela pelo menos com mais 2 pessoas, para que o renovo também alcance seus amigos em nome de Jesus.